Vamos aqui. Sejam bem-vindos. Esse é o Projeto 555. Estou com um ligeiro atraso aqui, uns problemas técnicos, né? Onde eu falo justamente às 5h55 para pessoas que desejam melhorar o seu dia a dia, para pessoas que querem melhorar o seu desempenho, né? Dentro do seu processo, dentro da sua rotina, especialmente os consultores de processo, onde eu tento trazer aqui algumas experiências para nós conseguirmos melhorar o nosso dia a dia, melhorar a nossa caixa de ferramentas, melhorar o que nós temos que fazer para trazer melhor desempenho, né? Se você tem interesse em uma dessas alternativas, né? Eu vou falar sempre algum tema relacionado a isso aqui nesse canal. Hoje eu escolhi um tema para falar que acho que todo mundo pode ser beneficiado, que seria a questão dos métodos, né? O tema seria: tenha método, não modelos, né? Eu já adianto aqui que eu não sou contra modelos, eu não sou contra toda essa parte de template, essa parte... Ô, João, você que está me ouvindo, o som como que tá? Porque eu tive um problema técnico aqui. Dá um ok aí. Me dá um ok aí, que eu acho que eu tirei aqui o microfone. Tá bom, João? Som? Tá, eu vou continuar aqui. Pelo seguinte, pessoal, eu não sou contra o modelo, eu não sou contra a gente ter templates, ter modelos definidos, não é isso. O que eu vou trazer aqui hoje é um pouquinho melhor, é um pouquinho diferente. É que a gente pode sim ter modelos, mas eu estou focando aqui em métodos para que você não dependa de modelos. Se você depender de modelos para o seu desenvolvimento, aí podemos ter um problema. Então aqui o tema é justamente esse, de ter métodos, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui, se vocês entenderem isso, a questão do método, isso vai aumentar muito o desempenho no dia a dia, aumentar os resultados. Então, se você tem já alguém que esteja sentindo falta do método, que esteja reclamando de algum jeito de progredir, de desenvolver alguma coisa, já encaminha para ele esse vídeo, já encaminha esse conteúdo aqui que eu vou passar, porque tem algumas dicas aqui que a gente pode desenvolver, né? Aqui no futuro, no dia a dia, já hoje, tá? Por que é relevante falar desse tema? Por que nós devemos falar? Por que isso traz resultado, né? Focar em método e não em modelo? Por que eu estou falando disso hoje, tá? Eu separei apenas 2 itens aqui que seria importante para falar a razão pela qual a gente tem que focar em métodos, né? A primeira seria que todo mundo fala de excelência, hoje em dia fala que tem um atendimento excelente, que presta um serviço excelente, e a simples razão pelo fato de que a excelência vem da repetição, a excelência precisa da melhoria contínua, a excelência precisa que nós consigamos não sair do zero toda vez, a gente precisa fazer determinado serviço ou atividade mesmo, e se eu quero melhorar ela, eu tenho que saber o que eu fiz de errado, saber o que deu certo, então eu tenho que ter a própria definição da melhoria contínua aqui na sua maior simplicidade que eu estou tentando trazer, e para poder repetir, para poder eu conseguir melhorar sempre, eu preciso de um método, eu preciso de um jeito de fazer. Hoje eu quero mostrar para vocês aqui uma linguagem mais simplificada disso, né, para que a gente consiga entender que realmente não precisa ser tão complicado como a gente tenta ler nos lugares ali, como ter um método, desenvolver um método, dá para fazer isso de forma simples. Então, para poder repetir, eu preciso de um método. Eu preciso de um jeito, um passo a passo, como que eu fiz, o que deu certo, um registro disso.
Então, essa é uma razão muito forte para eu ter método e não simplesmente um modelo travado ali. A outra razão seria que o modelo ele pode limitar a sua solução. Ele funciona muito bem a curto prazo. Essa é a grande sacada aqui. Ele funciona bem a curto prazo, mas eu preciso pouco mais do que isso para poder desenvolver. Vai chegar uma hora que isso vai me travar, então eu preciso pensar em alguma coisa com mais autonomia. Então o modelo ele traz a solução a curto prazo, mas ele vai limitar a sua solução. Sempre que eu falo algum tema aqui, é preciso sintonizar, né, para ver se nós estamos falando a mesma linguagem, porque alguns são polêmicos, alguns trazem alguns prós e contras, e muitas vezes a gente tem bastante objeção do que escuta, e eu percebi que a maioria das vezes que nós temos objeções é porque nós não entendemos direito sobre qual o ponto de vista que está sendo falado. Então, eu sempre trago aqui a definição do que é e do que não é o que eu estou falando. E a definição do que é, essa parte do método, é simplesmente a parte de focar nas soluções. Eu estou falando aqui de ter autonomia na equipe para desenvolver o como, né, para desenvolver o jeito de fazer. E eu estou falando aqui de conseguir replicar, de conseguir repetir. Então, eu estou falando desse caminho, que é uma visão mais de médio a longo prazo. Tá? Eu não estou falando aqui de burocratizar, né, de ter um método para engessar, é o contrário, eu estou propondo aqui que tenha liberdade nisso, e eu também não estou falando aqui que a padronização não é importante. Tá? A padronização é importante, sim, é um dos objetivos, inclusive, do mapeamento de processo, quando a gente usa. Então, eu não estou falando que isso não é importante, mas eu estou focando na solução, no desenvolvimento livre, na parte que eu possa desenvolver mais soluções com os mesmos recursos, tá? Eu tenho algumas histórias sobre isso, né, no dia a dia, desenvolvimento de consultoria que estou vivendo, e eu trouxe duas delas aqui, na verdade um conjunto, né, de histórias. Eu trouxe aqui os resultados de um e de outro. Então, o primeiro bloco aqui, a primeira parte dessas histórias é justamente quando eu foquei em modelos. Eu fiz muito isso. Eu foquei bastante em modelos em determinadas situações da desenvolvimento aqui com os consultores. E eu fiz isso por uma razão, né? Eu escolhi fazer isso. Eu quero trazer aqui para vocês justamente isso, é uma escolha. Nós temos resultados diferentes. Então, quando eu escolhi focar nos modelos, né, para escolher se eu queria ou não, eu escolhi fazer modelos quando eu precisava desenvolver uma nova metodologia. Eu tinha essa condição e eu escolhi desenvolver modelos primeiro. Eu também desenvolvi modelos quando eu não tinha tempo de desenvolver equipe. Na minha cabeça, quanto menor o tempo, mais eu tinha que centralizar. E por isso eu escolhi desenvolver modelos para os consultores. E também quando eu acreditava muito que podia crescer isso sozinho. É claro que não fazer sozinho, mas desenvolver sozinho e não convidar, não participar as outras pessoas para no desenvolvimento. Então, eu acreditava muito nessas três coisas, que quando era novo, eu estaria limitando o erro, né? E por isso eu ia fazer modelos para limitar. Quando eu não tinha tempo, então eu achava que isso era mais rápido, e eu queria fazer sozinho, porque eu ia também controlar o erro, e depois eu passava isso pronto, né? Na minha cabeça eu fui por esse caminho. E agora não é mais a minha opinião, são os resultados obtidos. E os resultados obtidos eu fui aqui escrevendo, lembrando dos projetos, lembrando dessas situações, e eles não foram, acho que a palavra sustentáveis, né? Não é o bom e ruim, eu já estaria julgando o resultado, mas eles não foram sustentáveis, eles não me permitiram desenvolver. Então, essa parte aqui, eu tenho alguns resultados. Eu travei a operação quando eu fiz isso, eu deixei ela travada, ou seja, os consultores ficaram me esperando, eu virei gargalo da operação quando eu fiz isso.
eu também limitei o crescimento, eu só pude ir até um estágio onde eu conseguia desenvolver os modelos, eu limitei o crescimento, eu gastei mais tempo fazendo, fazendo desse jeito, na minha cabeça não fazia sentido, mas eu acabei gastando mais tempo, ainda não estava aceitando que isso é um jeito pior de fazer, e eu não desenvolvi a equipe. Tá? Então, mesmo obtendo esses resultados, eu ainda fiquei contra alguns deles. Né? Estou nivelando aqui com vocês que a gente vê, às vezes, as evidências e ainda não concorda com isso. É uma escolha, como eu já disse, né, pessoal? A gente escolhe e tem o resultado obtido. Então, eu obtive esse resultado. A operação ficou travada, não cresceu, os consultores ficaram esperando e eu gastei mais tempo. De todas essas daqui que eu listei, essa aqui do gastei mais tempo, o gasto do tempo, essa é uma medição, né? Essa aqui, as outras todas eu contestei. Comigo mesmo, tá? Eu desenvolvi, eu não queria estar contra o que eu já tinha feito, e eu travei a operação, eu não aceitava. Não, eu não travei porque tinha que ser assim mesmo, é um preço que se paga. Então, eu sempre fui achando desculpas para esses modelos, né? Eu não desenvolvi a equipe, mas a equipe também tem culpa, porque ela podia desenvolver junto comigo. Eu limitei o crescimento, mas de novo eu falei que isso era um preço para pagar do crescimento. Então sempre eu achei uma desculpa, uma justificativa para a colocação desses modelos, mas o tempo não teve jeito. Foi isso que me fez parar para pensar, porque eu medi o tempo de quanto que eu demorava para fazer. Isso é uma parte importante do método, é sempre medir, registrar. Por mais que eu estava escolhendo uma coisa que eu tinha convicção de que estava certa, né? E eu medi e eu vi que o tempo foi maior, eu vi que as pessoas ficaram esperando, a solução completa demorou bastante, mais do que a outra solução quando eu fiz a outra. E a hora que eu medi isso, aí não tem jeito, né, pessoal? Aí a gente só não enxerga quando não quer, quando você está medindo. Então, é uma dica aqui que sempre meça as etapas, né, de tudo que você estiver fazendo no método. E ainda, né, ainda assim, outra parte do resultado foi que os consultores ficaram cada vez, eu fui piorando a equipe, eles ficaram dependentes disso. Então, além de limitar a situação, eu formatei a cabeça da equipe para que esperasse a solução, se condicionasse ao modelo. Isso é muito grave, porque eu, além de limitar a equipe, né, o desenvolvimento do grupo, eu acabei influenciando, né, o jeito que os consultores iriam pensar. Isso é bem grave, porque eles vão esperar modelo, eles vão achar que isso é o certo, e é uma coisa muito ruim de se fazer com outras pessoas. Você tem que dar liberdade para ajudar a criar. Isso foi uma consequência, na verdade, que eu percebi depois. As soluções ficaram limitadas, né, para que eu estava desenvolvendo, e eu não estou falando ruim da situação, das soluções, tá? Elas ficaram limitadas, elas eram só da minha cabeça, era às vezes com uma opinião de um de outro quando eu estava já testando, mas o desenvolvimento era meu, e é claro que é limitado, uma pessoa só pensando, ela vai deixar escapar muitas coisas. Então isso, para mim, foi uma das coisas mais impactantes, e acabou impactando o cliente também, né? Então, assim, às vezes não chega a ser negativo, como eu disse, ele não conhece outro tipo de solução, pode ser que resolva, mas pode ser que você esteja trabalhando demais, pode ser que a solução não seja a melhor para o cliente, e de um jeito ou de outro vai impactar lá na ponta, e isso, quando chega nesse ponto, você percebe que não está legal, né? É a parte que é a razão da empresa existir, de ter o cliente na ponta, e se você prestar atenção nisso, não precisa julgar, né, pessoal? Isso que eu quero dizer aqui, se é bom ou ruim. Basta você medir os resultados estão sendo bons, né? Se poderiam ser melhores, então aí você continua, você tem que medir. É isso que eu estou falando aqui, eu medi, e para mim o resultado não foi tão bom assim, tá? Pode ser que alguma pessoa que esteja ouvindo isso discorde, alguma coisa assim, mas eu estou passando aqui a minha experiência com isso. A outra situação, então a primeira foi quando eu focava muito em modelos, eu realmente gostava muito disso,
E a outra é quando eu comecei a não cobrar, obviamente não pensar só nos modelos, né? Mas não mais do que isso, eu passei a não cobrar as entregas que estavam dentro desse modelo e comecei a cobrar as responsabilidades. Então isso aqui mudou o jogo para mim, mudou o jogo para a consultoria e mudou o jogo dos resultados. Quando você passa a cobrar as responsabilidades e não somente as entregas, nós temos aqui os resultados aumentando, né? E eu fiz isso justamente quando eu entendi a razão das coisas, o porquê das coisas, começar realmente pelo porquê. Eu entendi que quando eu absorvi a razão de desenvolver aquela solução, porque eu estava precisando desenvolver aquilo, as várias soluções ali seriam, as alternativas seriam como eu estou fazendo isso, e ia parar lá numa solução determinada que seria o quê, né? Então, de novo, aqui é o círculo dourado do famoso do Simon Sinek, onde ele desenvolve o porquê, como e o que, né? Começando pelo porquê. E aqui eu percebi isso na prática. Hoje eu estou dando nome ao que aconteceu, né? Mas na prática eu percebi que quando eu tinha razão, quando eu explicava a razão pela qual eu estava fazendo determinada coisa, para mim e também para a equipe, isso provocava resultados maiores e não focava em dizer a eles o que fazer, né? Como fazer, falava só por que fazer. E aí eles entendiam e eles, lógico que tem o início e fim, né? E eles poderiam ter autonomia no como. E foi essa a segunda percepção que eu tive. Que eu tinha que cercar as entradas e cercar as saídas. Né? As entradas, assim, entender como um processo mesmo, o método como um processo. Tudo que entra ali, os objetivos, o para que fazer, para onde isso, para quem isso vai ser entregue, são uma série de entradas que tem processamento do método, né? Para tudo tem isso, gente. Para tudo que você for pensar uma solução, pense em entradas e saídas, e o meio você vai ter essa liberdade para essa autonomia para criar. A saída seria realmente a solução que você entregou, se é um planejamento, se é uma melhoria, se é um jeito novo de fazer, vai ser a ponta, vai ser o que, vai ser a saída, mas o meio ali, o como, você pode dar liberdade para a equipe para fazer, e se você estiver desenvolvendo, dê bastante liberdade a isso, pergunte muito para você mesmo e para a equipe, por que não? Por que não fazer, né? Então, essa parte aqui, o porquê traz muita clareza. Então, quando você tem a clareza, você consegue ter liberdade para criar, tá bom? E o terceiro ponto da percepção aqui foi quando eu aprendi isso de delimitar um método, cercar entrada e saída, né, um ponto de controle, mas sem tirar autonomia. Então, eu achava que isso era impossível, eu dar autonomias e perder o controle. Mas eu posso controlar muito bem as premissas de que está entrando no processo e posso controlar muito bem as saídas, com pontos de controle, se a necessidade, se a entrega é muito complexa, eu faço mais pontos de controle, né, e tem que medir. Esse é o grande segredo, é medir as etapas, tá? Então, quando eu percebi isso aqui, eu vi que o resultado foi melhor e, na verdade, tem sido melhor, né? Porque eu estou testando ainda muita coisa, eu tô nessa segunda opção ainda, eu até agora não descobri nada melhor, ainda tem coisas que tem que ser desenvolvidas, então não tá plenamente feito ainda, mas é assim mesmo. É fazer de forma ágil. Eu estou só mostrando aqui para vocês que essa escolha trouxe melhor resultado. Resultado como, por exemplo, a liberdade para o consultor, né? Quando eu dei a liberdade para o consultor, provoca assim, satisfação nele, confiança nele, mas trouxe uma coisa fantástica para mim, que foi tempo. Então, a gente briga muito por tempo, e aquilo que eu achava lá atrás, que eu precisava fazer sozinho, porque eu não tinha tempo, é justamente o contrário, né? Justamente, como a gente diz, o problema é a solução. Porque eu não tinha tempo e exatamente porque eu não tenho tempo, é que eu tenho que deixar as pessoas fazerem, participarem, para deixar você mais livre. Isso foi um resultado obtido, eu consegui ter mais tempo para olhar essas entradas, olhar as saídas, né? Então, é claro que a gente sempre está brigando por isso, mas foi
um reflexo imediato. O outro reflexo, o outro resultado foi que trouxe soluções diferentes. Então, assim, do que eu estava propondo. Eu sempre, eu acho que isso é uma solução boa, isso aqui é uma outra solução boa, mas trouxe soluções diferentes do que eu estava pensando. Isso foi uma grande surpresa para mim, né? Que eu sempre convergi achando que aquilo lá era o caminho da solução, mas trouxe coisas que eu não estava esperando. Isso é fantástico. Então, você tem que dar oportunidade para aparecer soluções novas. E, é claro, como eu disse no começo, trouxe a satisfação interna, né, do consultor, porque está trabalhando com uma coisa que ele pode sugerir, que ele pode contribuir, e trouxe a satisfação externa também do cliente, porque reflete, assim como a outra solução refletiu no cliente, o limite da solução vai parar nele, aqui quando eu faço essa expansão, quando eu melhoro, também vai parar nele. Essa é a grande vantagem. Então, os resultados que eu estou obtendo, né, não parei de tê-los ainda, porque estou nessa escolha, né? Eu escolhi não ter modelos, escolhi controlar a responsabilidade, escolhi delimitar bem a entrada, a saída, delimitar as atribuições, o que se espera do consultor e dar liberdade para a criação, dar liberdade para que o consultor construa, por exemplo, uma melhoria de processos, não ficar ditando a melhoria para ele. E no nosso dia a dia também é assim, para quem não trabalha diretamente com processos, eu digo até formalmente, porque tudo na nossa vida é processo. Você trabalha numa rotina, você tem um processo, sua profissão é um processo. Então, se você conseguir desenvolver equipe, dê liberdade para eles, dê autonomia para eles, mas é claro que tem pontos de controle, que foi isso que eu disse aqui, você tem que cercar de algum jeito. Eu estou medindo, estou verificando que cercar as premissas e pontos de controle na saída, você consegue dar bastante liberdade para a sua equipe. O resultado é muito melhor, né? Não é pouca coisa, é exponencialmente até algumas vezes melhor, dependendo da sua equipe. Vale a pena testar, tá, pessoal? E como que eu faço isso, então? Já que eu disse que funciona, mostrei 2 histórias aqui, como que eu chego lá? Então, como que eu consigo executar isso para a gente delimitar, né, o tema aqui? Eu sempre costumo dizer, antes de fazer, né, como fazer, eu costumo dizer como não fazer. E aqui eu sempre faço uma ressalva. Eu faço isso justamente para que quem estiver assistindo, se estiver fazendo alguma coisa desse que eu estou listando aqui, pelo menos pense, pelo menos desperte o interesse, preste atenção no resultado, se despertar o interesse sobre o que está sendo produzido e que existem novas soluções, já vou estar bem satisfeito. Então, por isso que eu falo a forma de não fazer. Não é porque eu estou julgando, mas é porque para despertar o interesse, será que essa é a melhor solução, né? Focando sempre no resultado, não é na opinião. Então, eu separei alguns aqui como jeito de não fazer. A primeira, a mais óbvia delas, é buscar modelos o tempo todo. Está dentro da gente isso, né? Nós sempre estamos com a internet livre que nós temos, a gente busca modelos o tempo todo. Você reparem na busca que nós colocamos, quando a gente vai pesquisar alguma coisa, nós já tentamos pesquisar um modelo pronto. É muito mais difícil desenvolver alguma coisa para fazer, porque muita gente já fez antes. De novo, lá no começo eu falei, não sou contra o modelo, mas é curto prazo, é uma escolha. Se você precisa de alguma solução para hoje, para agora, talvez você precise de um modelo mesmo. Tá? Mas se você está desenvolvendo alguma coisa que tem que melhorar o resultado, você vai ter um resultado comum ali com o modelo, e se você desenvolver e melhorar ele, você vai estar fazendo um método e isso, o resultado vai ser melhor. Então, não fique buscando somente modelos, você tem que mudar o jeito que você busca. É mais confortável buscar o modelo, né? A gente sabe disso. A outra questão é não achar que você que você não pode ou você não deve ajudar a desenvolver. Eu estou trabalhando com equipe de consultores, mas você trabalha com equipe o tempo todo e aqui eu estou focando em você, né? Tipo, eu falando de mim mesmo, você tem que olhar isso aqui com você, também focando em você. Estou ajudando, estou contribuindo,
com o meu dia a dia, estou contribuindo com o método, estou contribuindo, tem algum jeito que eu saiba fazer, eu possa testar, porque eu sei que as coisas já estão acontecendo, mas você pode delimitar um pedacinho do que você faz no dia a dia, faz de um jeito, separa um pedaço para não comprometer, né? E mede. Se você descobrir um jeito melhor de fazer, fala, isso aqui funciona para mim, vamos medir, vamos aumentar, e você vai testando e vai desenvolvendo. Então, não ache que você não tem que contribuir com a solução ou mesmo criticar a solução. Isso vai deixar ela pior. Então, contribua. Né? Não fique pensando, o modelo já está aí, vamos seguir, já está aqui há 30 anos, é assim. Não precisa nem falar, né, pessoal, que está tudo mudando muito rápido. Né? Então, tem que participar. Ficar somente também no técnico, você focar muito isso, você focar na solução técnica, focar no... Nós somos essencialmente técnicos, né? Nós formamos a faculdade tecnicamente e sempre que eu participo de grupos onde a gente tem que desenvolver um trabalho em conjunto, isso é quase que 100% das vezes, o problema não está no técnico, o problema está no comportamento das pessoas, está no conjunto de qualidade das pessoas, está no envolvimento, está no engajamento, na participação, nunca está no técnico. Então eu comecei a perceber isso, nunca está lá o problema, eu não sei fazer, isso seria técnico. Mas quando a gente vai listar os problemas, você pega uma folha de papel e lista os seus problemas, você não lista, raramente você lista uma capacidade técnica, você lista um problema com a outra pessoa, você lista um problema com o chefe, um problema de liberação não sei de quem, de recurso. Você nunca é muito para dizer, mas raramente você lista um problema técnico. Isso eu comecei a reparar, então, para que focar a solução no técnico? Focar nas pessoas, focar em trabalhar em equipe, focar em abrir mão de alguma parte para você, para desenvolver um todo maior para todo mundo, né? Assim, uma solução maior para todo mundo. Às vezes você tem que abrir mão da sua parte. Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente consegue contribuir. Então, focar menos no técnico, porque você já é técnico, né? Então você faz isso o dia todo, e focar em coisas que às vezes você não está olhando, que é a organização, né? Que é a tarefa, que é o juntar pessoas, que é distribuir. Se estiver olhando para isso, às vezes a solução vem com maior facilidade, tá? Então eu falei esses 3 jeitos aqui de tomar cuidado para não fazer, né? Que não ficar buscando só o modelo, não ficar achando que não tem que ajudar, contribuir e não focar no técnico. Isso aqui não ajuda muito a gente desenvolver método. Né? Então, se estiver fazendo alguma coisa dessas 3, pelo menos dá uma avaliada para ver se desperta aqui o interesse, se desperta essa curiosidade de ver se existem outras soluções. E como a gente deveria, então, fazer esse jeito certo? Como deveria ser feito para desenvolver um método? Existem várias não sei, várias regras ou várias dicas ou vários lugares que você pode ler como ter um método. E eu quero trazer aqui a parte mais simples disso, o jeito de falar simples, para que a gente desenvolva não só o consultor de processos, mas também todo mundo que tem um dia a dia, uma rotina, um método que precisa ser feito para fazer uma coisa melhor. Então, às vezes a palavra método remete a uma parte mais chata. Eu tenho um método, você não vai sair falando isso. Eu tenho um jeito de fazer que pode ser que funcione, né? Vamos testar? Então, essa é a abordagem, né? A palavra método às vezes assusta as pessoas. Eu quero desmistificar um pouco isso e falar um pouco do método com maior simplicidade. Eu separei algumas coisas aqui que nós podemos fazer para desenvolver um. A primeira delas seria alinhar expectativas, né? Sempre com todo mundo que você estiver trabalhando. Quando eu falo isso, também esqueçam essa parte engessada, burocrática de uma empresa, que eu estou alinhando expectativa com o chefe. Você alinha expectativa o tempo todo, em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, também no trabalho, com os vizinhos, com a família. Com todo lugar você tem que alinhar expectativas, porque é o que se espera, é o que a outra pessoa está esperando, com você mesmo. Então, alinhar expectativas
é verificar qual é o objetivo daquilo que você está fazendo. Está fazendo aquilo para quê? Aquilo ali vai ser desenvolvido e aquilo lá vai ser entregue com qual finalidade? De novo, aqui é o porquê. Você tem que responder isso. Por que você está fazendo isso? Porque às vezes você está fazendo coisas que não deveria, já é a clássica, mas poderia ser mais simples, poderia ter mais pessoas envolvidas, pode estar até já feito em algum lugar, e a gente tem mania de sair fazendo. Né? Nós temos que primeiro ver se pensar um pouquinho antes de sair fazendo essa pressa toda. Lembrar que velocidade é diferente de pressa. Né? Então a pressa às vezes faz a gente atrapalhar o desenvolvimento. Então verifique sempre o porquê, assim, o alinhamento. Tem a visão do todo para enxergar o que você vai desenvolver. Né? O segundo ponto seria enxergar a solução. Isso aqui que nós estamos falando do método como uma solução de alguma coisa, solução de um problema. Quando eu falo isso, eu estou falando para tentar enxergar como um processo, e sem também tentar ser chato aqui, daquela pessoa que só fala de processo, apesar de defender que tudo é processo, como eu já disse, sem ficar martelando essas palavras nas pessoas. Qual é o processo? Só fala comigo de processo. Não precisa usar essa semântica, tentar simplificar. Mas o que entra aqui, né, o que você está pegando de informação para fazer e o que você está entregando. Se eu tenho uma força muito grande a enxergar as coisas com entradas e saídas. Eu acho que é muito relevante, o resultado é muito bom, você enxerga entradas e saídas para tudo. Então, eu peguei esse alinhamento, esse objetivo, essa razão de fazer, essas informações, essas expectativas, você vai processar de um jeito que você está trabalhando e vai sair a solução, o planejamento, a entrega, o relatório, o jeito de fazer, qualquer coisa que seja de saída. Reparem que eu estou cuidando da entrada e estou cuidando da saída. Eu estou dando liberdade para que você produza aqui no meio. E eu não preciso, essa grande sacada aqui, eu não preciso controlar o que a pessoa está fazendo o tempo todo, como ela está fazendo. Eu não preciso fazer isso, mas ela pode estar fazendo errado, Eduardo. Pode. Aí você cria pontos de controle. Se você não tem a confiança é baixa na pessoa porque ela é nova, ou porque o trabalho é muito difícil, você aumenta os pontos de controle e vê com uma frequência maior, dependendo do que for. Você pode ver muito pertinho do outro, uma em uma hora, às vezes uma vez por dia, às vezes uma vez por semana, depende da sua confiança na tarefa. Você escolhe isso, mas não precisa ficar escolhendo o jeito que a pessoa vai escolher, o jeito que a pessoa vai pintar, o jeito que a pessoa vai talvez produzir. É claro, né, pessoal, que tem etapas no nosso dia a dia que são até normatizadas, existem procedimentos, mas até os procedimentos, eles devem ser revistos. Até a parte da norma deve ser a norma. As normas de qualidade, normas ISO, elas dizem que você deve ter, mas elas não ficam travando você como você deve fazer. Então, até as normas te dão a liberdade de como você vai controlar. Você só tem que ter aquilo. Então, de novo, é a saída. Tá? Então, a gente é que pensa que tem que ser assim travado. Então, tem que tomar cuidado com isso. A outra coisa que pode ajudar a ter método é separar em fases menores. Eu faço aqui essas fases de uma forma reduzida e de acordo com o tamanho da complexidade do problema. Eu costumo tentar sempre, se eu não tenho nada para dividir, eu divido em 3, começo, meio e fim, né? Alguma coisa assim. Claro que eu estou simplificando muito, e você vai pôr nome nas fases, mas se o começo é que está enrolado, eu divido o começo em mais vezes. Se é o final que está enrolado, a saída, eu divido a saída em mais pedaços ali. Se é o como ali no meio, que precisa de maior atenção, eu divido em quantas vezes for necessárias e vou entendendo entradas e saídas de cada pedaço. Mas dá muito trabalho. Dá trabalho, mas é o que você tem que fazer para desenvolver um bom resultado. Né? Então, você divide em fases quantas forem necessárias. Né? Isso é parte do método. Se você já tem alguém que já faz de um jeito, pode começar do dele e depois verificar. Essa parte aqui inicial para mim é muito rápida, eu faço de uma vez só, uma fase,
né? A parte aqui do meio é muito complexa, eu vou escrever, tem 6 fases, e aí eu preciso entender entradas e saídas de cada uma, porque elas se conectam, né? Definir se existe alguma paralela, alguma fase paralela, senão uma vai entrar, né? Uma saída provavelmente é a entrada da outra. Quando você enxerga isso, te dá muita clareza, e aí você já está desenvolvendo o passo a passo da sua entrega. Quando eu falo isso, parece que eu estou burocratizando, mas a gente faz isso muito rápido no dia a dia. Você dá essas instruções para as pessoas, fala, primeiro faz aquilo, depois me entrega isso. O que eu estou chamando a atenção aqui é que eu não tenho visto clareza na razão pela qual ele está fazendo aquilo, ele sai fazendo, não entende, então a entrada dele não está alinhada, e a saída eu perco o controle, porque ele não entendeu direito. Não está no como. Aqui o problema, na maioria das vezes, está na entrada. E eu não estou medindo para nortear a saída dele. Agora, a gente insiste em dizer que o jeito que ele faz está errado. A gente insiste em julgar isso. Eu estou falando aqui que eu estou medindo e eu não estou vendo isso. É libertador, pessoal, quando a gente descobre que não é ali que está o problema. Então, a gente está combatendo o negócio errado. Eu estou falando para vocês aqui da liberdade no como para fazer. E aí, ligado a isso, tem um outro ponto aqui que é faça sempre ágil. Faça de forma ágil. O que é fazer ágil, né? Não quero de novo puxar, porque todo mundo está falando por aí, linguagem ágil já não é nem novo, mas isso todo mundo fala. Mas eu tenho 3 pontos aqui que se for traduzir lá na parte de qualidade do PDCA, seria o PDCA puro, que é definir primeiro o que é o bom, define ali o que você vai entregar, o bom o suficiente para você testar. Ó, isso aqui dá para fazer desse jeito, vamos testar? Já tenho firmeza para fazer, então aquilo vai ser o que você vai testar. Mede o tempo todo. O que eu vou medir? Mede o tempo, normalmente é o tempo, mede o resultado, mede a falha, mede as perdas, mede a satisfação. Eu fiz assim, o cara gostou mais, satisfação. Eu fiz assim, eu perdi menos peça. Eu cortei a peça desse jeito aqui, diferente, e a perda foi menor. Eu estou cortando grama nesse sentido aqui e eu fiz em menos tempo. Então, tudo na nossa vida não precisa ser formalizado em processo, tudo tem isso. Então, sempre veja o jeito que você vai fazer para testar. Vou testar para delimitar, né? Vou testar desse jeito, que é o seu método. E aí você separa e faz, primeiro eu faço isso, depois aquilo, e aí mede. Fiz desse jeito, foi mais rápido que o outro. A gente já faz isso o tempo todo. Nós só não estamos prestando atenção. Então, dê chance para desenvolver o como e vai medindo o tempo todo, tá? E por último, ajusta. Então, eu defini o que eu vou fazer para delimitar, estou medindo o tempo todo o resultado e vou ajustando. O problema é que a gente não ajusta. Então, a gente faz de um jeito, entrega, reclama. Vai do outro jeito, vai no outro dia, faz do mesmo jeito, entrega, reclama. Vai no outro dia, faz do mesmo jeito, entrega, reclama. Pior é que quando não é a gente está reclamando, é o cliente. Então, a gente está entregando e está reclamando e a gente não está mudando. Então, isso não tem sentido algum. Então, tem que medir, mas tem que ajustar. Ajusta sempre. Não tenho liberdade para ajustar. Aí você tem que conseguir mostrar isso, né? Falar, eu tenho um novo jeito de fazer aqui. Você tem que vender essa ideia. Agora, se você quiser vender a ideia de uma vez, pode ser um problema, né? Eu tenho um novo jeito aqui, vamos trocar tudo na empresa. É difícil alguém aceitar isso, né? Eu também acho que não aceitaria. Então, eu falei, eu posso pegar esse pedaço aqui e testar uma nova forma de fazer, né? Aí você faz e aí mede, eu falo, eu fiz desse jeito, eu sei que é pequena amostragem, o resultado foi esse, foi menor, foi mais rápido, foi mais satisfeito quando a gente ficou, eu não sei. E aí podemos aumentar, podemos nivelar com as outras pessoas, né? E aí você vai testando e aí você tem um novo jeito de fazer. E aí qual que é o problema disso, né, pessoal? Esse próximo item aqui que nós não fazemos direito, né, por vários motivos, que é documentar. A gente não documenta, a gente não escreve, a gente não registra nada. E isso é fundamental para o método. Se eu fosse escolher algumas coisas para falar aqui hoje, resumidamente,
eu falaria para controlar as entradas, o porquê, controlar as saídas com frequência de acordo com a confiança, dar liberdade no como e documentar. Eu até pularia essa parte que eu falei do ágil, porque quando eu vou documentar, eu acho mais importante do que falar das outras coisas que eu disse, que vão surgindo como ajuste. Se você não fizer ágil, você vai só demorar mais para descobrir. Mas se você não documentar, você pode nunca descobrir, porque você não percebe o padrão. Então tem que documentar sempre. Documente a sua evolução, documente o processo, documente qualquer coisa que você esteja aprendendo. Por exemplo, se você for fazer uma coisa do dia a dia, vou aprender a jogar tênis, e você nunca jogou tênis, experimente documentar a sua jornada. Pede para alguém filmar assim, as primeiras aulas suas, um pedacinho só, depois filma depois de um mês, 2, 3, 6 meses, 1 ano, e verifique como que está o seu movimento, a sua jornada. Então, eu dei um exemplo de esporte, porque nosso dia a dia tem muito a ver com o esporte, com o desempenho. Então, documente seu jeito de fazer. Claro que você não vai, talvez, ficar filmando tudo que você está fazendo, mas documente as produtividades, documente os tempos, documente as soluções, as percepções do cliente. Pega e documenta, escreve o dia e fala, fiz isso hoje, o resultado foi esse. Fiz de novo, o resultado foi esse. Fiz de novo, o resultado foi esse. Opa, temos um padrão aqui. Se você não escreve, você não enxerga o padrão. Então, documentar é muito importante, tá? Acho que essa evolução, para mim, é uma das mais importantes, que isso é a própria tradução do método. Isso é um método. É registrar um jeito de fazer. Registrar o jeito, né? Registrar os resultados, registrar o passo a passo. Isso é um método que você pode passar para alguém. Ó, eu estou fazendo assim há 1 ano e tem dado certo. Não chega para a pessoa e fala, ó, é assim que faz por aqui, viu? Você está limitando muito a solução. E aí, é claro que depois que você registrou, tem uma coisa que quem me conhece aqui sabe como eu falo sobre isso, as lições ensinadas, né? Quando você documentou, ela passa a ser lições ensinadas. E nós falamos no dia a dia lições aprendidas. Então, elas só vão ser aprendidas quando a gente usa o que aprendeu, o que foi ensinado. Então, quando você documentou, você tem que usar o que foi documentado. Quando você usa o que foi documentado, você sim, agora sim você está praticando lições aprendidas. Então, não basta documentar, tem que usar a documentação, tem que usar. E, gente, documentar do jeito mais simples possível. Você pode ter um bloco de notas, pode documentar por foto, pode documentar por vídeo, pode documentar por áudio. Eu confesso aqui, uma loucura minha, mas já vi que tem outras pessoas que fazem. Eu tenho um grupo de ideias que só tem eu lá dentro, né? Por que eu faço isso? Porque eu tenho alguma ideia e eu posto um áudio, eu posto uma foto lá para eu avaliar depois. Então eu registro coisas que eu quero ver depois ali. Claro que melhor que ter um grupo sozinho é ter um grupo com pessoas de ideias. Eu tenho também, né? Então você tem um grupo, é que se você postar tudo para as outras pessoas, é capaz do grupo acabar, mas então eu tenho um que eu guardo todas as ideias e tem um outro que eu vou postando coisas ali para discutir com pessoas. As ideias têm que ser discutidas, então registre, pessoal. Hoje está bem fácil para registrar, tem nuvem para armazenar, não dá mais trabalho, então registrem o método, tá? E aí eu gostaria de deixar aqui um desafio, né, para esse tema aqui de ter um método. E é até simples, né? Eu gostaria de convidá-los a, hoje mesmo, pegar e escrever. Você escrever ou documentar o que você está fazendo, de uma forma mais simples que você conseguir, ou também escrever o que você vai fazer, um plano de ataque, como eu chamo. O plano de ataque nada mais é do que escrever o que você tem que fazer no tempo. Primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Eu vou atacar o problema, eu vou atacar, fazer a entrega. Então, um plano de ataque nada mais é do que as ações passo a passo. É isso que eu gostaria que vocês fizessem, escrevessem. Então, você pega aí e realmente escreve para documentar, para fazer acontecer. Tenta fazer um plano de ataque, escrever, ou se não, tenta registrar o que você está fazendo no dia a dia
isso e depois experimente para ver se isso não melhora a sua clareza, tá? Escreve por que eu estou fazendo isso. Hoje eu tenho uma série de atividades, a hora que desligar aqui, e eu vou fazer exatamente isso. Ó, isso aqui está sendo feito por quê? Isso aqui eu vou mobilizar quem para fazer? Qual a urgência? Então eu escrevo, né? E aí a gente delimita o que deve, o que não deve fazer e percebe que quando tem um padrão você desenvolve um método, é um jeito de fazer, é um jeito de pensar e não um modelo. O modelo, eu costumo brincar aqui que a gente desliga o cérebro, né? Porque a gente está poupando energia. O nosso cérebro adora poupar energia. Então, quando ele vê um modelo, ele adora, porque eu tenho só que colocar os dados ali e fazer, e é bem mais fácil, né? Enfim, não sou contra, como eu disse, mas vamos desenvolver método, tá, pessoal? Resultado, experimente o resultado, depois me conte para ver se realmente melhorou. Precisar de alguma ajuda, estou à disposição, pode mandar um comentário aqui, pode me mandar um direct, pode mandar uma mensagem para falar sobre isso. Você acha que foi relevante falar sobre método, algumas dicas aqui, vai ficar gravado. Se você achar que isso fez sentido para você e que tenha outras pessoas que possam precisar ouvir isso, direcione para eles, encaminhe o vídeo, encaminhe aqui o contato, talvez para eles entrarem, para a gente aumentar essa massa, né, de resultado e verificar o que está funcionando de método. Tá bom, pessoal? Um abraço aí, até a próxima.